Meus amigos, que duelo foi esse, cara? Mano, 5-5 no agregado. Ninguém esperava, né? Só jogos de seleção mesmo pra proporcionar uma bizarrice dessa. Rapaziada, bora falar desse Espanha 3 e Holanda 3, né? Espanha classificadíssima para a semifinal da Nations League, onde pegará a França, que também passou um sufoco da desgraça lá com a Croácia, também passando nos pênaltis. Mas o foco desse vídeo é sobre Espanha e Holanda. Cara, assim, espectador de futebol, amante da bola, toque me voe. Foi um jogaço, assim, tá ligado? Tipo, foi um jogo maluco, assim. Quem assistiu os dois jogos, quem acompanhou esse mata-mata entre Espanha e Holanda se divertiu bastante. Porque um agregado de 5-5, além de pênaltis, emoção até a última bola, foi realmente um suco de futebol impressionante que essas seleções deram pra gente, né? Dito isso, pô, a Espanha, ela tem umas questões aí pra se pensar, né? Questões de escalação, questão de estilo de jogo. Vou falar um pouco da parte da Holanda, mais envolvendo o De Jong, obviamente, que é o nosso jogador aqui do Barção. Mas eu vou focar bastante aqui mais em relação à Espanha, que é a seleção que eu gosto mais de acompanhar e tudo mais. E tem mais os caras lá, né? Enfim, antes de começar a falar sobre tudo isso, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu sou o Peters, prazer. Eu queria convidar vocês, se você tiver condição e se já me acompanha aqui no canal há um tempo, a opção Seja Membro do canal por apenas R$ 4,99. Você pode se tornar um membro e me ajudar a continuar criando mais conteúdos. Toda vez que alguém se tornar membro, eu vou deixar o nome aqui do ladinho, beleza? Nesse momento, essa é a quantidade de membros. Essa é a quantidade de membros, na verdade. Se eu vou chutar, eu diria que só tem um, né? Mas é isso. Bora lá. Rapaziada, o jogo foi bem parecido, tá? Com o jogo da ida, pra falar a verdade, né? A Espanha começando melhor e tudo mais, conseguindo um pênalti ali, um pênaltizinho em cima do Oyarzabal. A escalação dessa vez foi um pouco diferente, né? Na ida tava com o Cubarsí, tava com o Pedri de meio ofensivo. O Cubarsí sentiu alguma coisa e o De La Fuente decidiu não colocar o Pedri de titular. Entrou Olmo e o Huijsen, né? Aquele cara que é o holandês de 19 anos que nasceu em Amsterdã, só que ele se sente mais espanhol, se naturalizou espanhol, passou a infância toda dele na Espanha. E ele jogou muito bem, tanto lá, tanto aqui, tá ligado? O maluco tem 1,97 m, o zagueiro, né? Joga no Bournemouth, no Southampton, algum desses times assim da Premier League, tá ligado? Real Madrid tava de olho nele. Vi notícias que o Barça também tava de olho nele. Tá sendo disputado aí esse menino. Muito bom jogador mesmo, viu? Fez uma partidaça. Então, mudando a escalação, eu gostei da implementação do Oyarzabal também, né? Que saiu Morata do último jogo. O Oyarzabal é um cara que é muito móvel, ele sai da área pra tabelar, pra tocar e tudo mais. E isso poderia ajudar Nico Williams e Lamine Yamal, né? A criar mais jogos. Na prática, isso meio que aconteceu, né? Foi um pênaltizinho ali que ele sofreu, né? Do zagueiro do meu querido, acho que o Van Heck, né? Que fez o pênalti dele. E que assim, ok, é marcável, tem um contato, o VAR não pode interferir nesses pênaltis, porque tem a intensidade e tem o contato. Mas é aquele pênaltizinho, né? Um árbitro um pouco mais, assim, como eu posso dizer, compreensivo. Eu acho que ele não daria esse pênalti. Um árbitro um pouco mais linha dura, rigoroso, daria. Tanto é que o árbitro do jogo, que foi o meu querido, não tem o nome dele aqui, infelizmente, mas ele já apitou vários jogos de Liga dos Campeões, marcou esse pênalti. 1-0 Espanha. Aí o jogo ficou assim, a Espanha controlando e tudo mais. A Holanda tentou ir pra cima, ofereceu alguns bons ataques, né? O Memphis Depay fez um primeiro tempo horroroso, né? Muito ruim, quebrando a bola. O Lamine Yamal tentando achar espaço ali. Uma marcação muito forte dele do Madsen. Uma linha de Madsen, Van Dijk ali, Frankie de Jong observando o Lamine Yamal. Do lado do Nico Williams tava com o Reinders, com o Gertruida e Frimpong voltando também, mas ele conseguiu quebrar muito bem essas linhas. Mas no final das contas não conseguiu gerar grandes chances claras. Teve algumas, é verdade, mas não muitas. E acabou o primeiro tempo desse jeito. O segundo foi muito mais loucura, né? A Holanda tentou começar mais forte, porque a Espanha tinha dado uma acomodada, né? Uma acomodada com um placar de 1-0, até que veio outro pênalti muito estranho em cima do Memphis, né? Um pênalti ali do Lenormand. Outro pênaltizinho, né? Outro pênaltizinho no pique do Oyarzabal, mas esse pra mim é um pouco pior. Beleza, o Memphis poderia ter virado o corpo pra chutar, mas cara, a bola tava em disputa. Se no meio de campo, eu nem sei se ele marcaria aquela falta. Ele marca um pênalti, o Memphis vai pra bola e marca o gol, beleza? De pênalti, empata o jogo para a Holanda. Pelo menos o árbitro manteve o critério dos pênaltizinhos dele, né? Pra nenhum dos dois lados reclamarem.
A partir daí, galera, a Espanha de novo ela se sente obrigada a crescer. Vai pra cima, cria jogadas, cria ótimas chances com o Lamine, e com o Nico Williams também, que tava muito bem no jogo. Até que o Lamine, ele pega a bola lá na lateral direita, sai cortando, toca, enfia pro Nico Williams, que sai cortando alguns jogadores também, e deixa o Oyarzabal na cara do gol. Só com ele e o goleiro, literalmente. Ele perde o gol, a bola bate na cabeça do goleiro do nosso querido Van Bruggen. Volta pra ele e ele bate de cabeça e faz o 2-1 aos 62 minutos lá. Foi uma sorte, né, barra competência ali do Oyarzabal, que poderia ter dado ruim, mas deu bom. 2 gols na partida dele, viu? Morata vai ter que comer arroz e feijão, se quiser titularidade. Até o próprio Ferran Torres, que entrou depois na partida, vai ter que correr e comer e acertar os gols que ele perdeu, porque se não fosse o Ferran, talvez a Espanha nem precisava ter ido pros pênaltis, tá? Teve um lance lá que vocês sabem do que eu tô falando, mas a gente já chega lá. O Oyarzabal muito bem na partida. Depois disso ele é substituído pra entrar do Ferran. Aí, cara, de novo, a Espanha consegue manter uma leve posse de bola, mas não consegue matar o jogo, não consegue abrir os 2 gols de diferença. Aliás, no confronto inteiro desses, nenhum das duas seleções conseguiram abrir 2 gols de placar, nem quando a Espanha, nem quando a Holanda estavam na frente, né? Curioso isso. A Holanda é um time muito bom, muito duro, cara. Bom, aí chega o gol de empate da Holanda, né? Que foi marcado pelo nosso querido Madsen. A saída de bola do Dani Olmo foi totalmente errada, né? A bola ali, ele tenta sair tabelando com o Yamal, ele erra totalmente o passe, que quem recupera, eu acho que é o próprio Madsen, não lembro quem exatamente recupera. O fato é, a bola volta pro Xavi Simons, que entra no jogo, né? Inclusive, eu acho meio estranho o Xavi Simons ser reserva dessa seleção. Ele entrou e fez muito mais que o Kluivert a partida toda, basicamente. E ele toca pro Madsen de primeira, todo mundo pensou que ele ia dar um chute, ele arrebenta a coruja do gol da Espanha, 2-2. Aí acaba o jogo assim e vai pra prorrogação. Na prorrogação, amigos, o De La Fuente, ele mantém o Yamal. Ele mantém o cara que tava mais crescendo no jogo, ele não comete o erro que ele cometeu no jogo da ida. E saiu um golaço, né? Na primeira bola. Galera, o Yamal ele jogou bem, tá? Ele criou chances, tentou achar passes, ele errou alguns passes, errou alguns lançamentos, sim, mas ele tentava bastante. Ele não se abalava com os erros. E quando ele acertava, gerava uma chance perigosa para a Espanha, que desperdiçou alguns gols. Só que no segundo tempo, ele teve a primeira e única bola do confronto inteiro para ele correr em direção ao gol, com menos marcadores. E o Yamal, na frente, contra 1 ou 2, não tem como parar. Ele recebe a bola num lançamentaço do Huijsen, né? Eu vou demorar pra me acostumar com o nome, com a pronúncia do nome dele. Lançamentaço, dando uma de Kubarsi. Ele corta de letra, tá ligado? O Madsen vai embora, ele entorta o Madsen. O Van Dijk também vai junto, não consegue chegar. E ele chapa no canto direito do goleiro, fazendo um golaço. Aos 105 minutos já da prorrogação, né? Ali todo mundo pensou, aqui é nóis, a Espanha vai passar, né? É o que todo mundo esperava, né? Talvez os espanhóis cantaram o jogo inteiro e deu ruim. Aí acaba o primeiro tempo da prorrogação, chega o segundo e vem um pênalti bizarro, né? O De La Fuente coloca o Pedro Porro, coloca Baena, coloca Alex Garcia no jogo. E o Pedro Porro entrou muito afobado no lugar ali do Mingueza, cara. O Mingueza fez uma partida mais romena, né? Nem comprometeu, nem ajudou. E o Pedro Porro só comprometeu. Ele não consegue marcar o Xavi Simons, ele atrasa ali no passe. E ele deixa o Unai Simon numa situação muito complicada, né? Que o Unai Simon tem que sair pra tirar a bola, o Xavi Simons dá um corte pro meio, ele sofre o pênalti. Dá até pro camarada da Holanda, que eu esqueci o nome, chutar pro gol, mas o Lenormand, eu acho, tira de dentro do gol a bola e o juiz marca pênalti. Mais um pênalti, esse foi, tá? Esse foi o mais claro pênalti de todo o jogo, porque realmente o Xavi Simons quase dá um 360 graus no ar ali, depois que tromba com o Unai Simon. Ele mesmo vai pra bola e cobra, né? Ele entra na partida, dá uma assistência pro gol de empate e faz o gol do empate de novo. Xavi Simons entrou muito bem. Aí acaba. E vamos para os pênaltis. Pênaltis que assombra a Espanha, né? Vai lembrar que a Espanha já foi eliminada de Eurocopa em 2021, né? Pra Itália em pênalti. E acho que também foi eliminada em alguma Nations League em pênaltis também. Era um incômodo a Espanha em pênaltis de disputa. Acontece que a Espanha bateu muito bem, né, os pênaltis. O Unai Simon, cara, eu tava reparando, ele acertou quase todos os cantos das cobranças de pênalti, só que ele só catou um. Porque o outro, quem errou foi o... foi o Lang, né, galera? Foi o Lang, aquele mano que tem de costas uma foto dele que parece com o Neymar. Ele chutou no travessão. O Unai Simon, ele acertou todos os cantos dos pênaltis, inclusive
os do Depay e do Xavi Simons no tempo normal de jogo e ele não catou nenhum. Ele só foi catar Cara, é muito nome pra lembrar, tá, galera? Me desculpa. O do Malen. Foi catar o do Malen na cobrança, o carequinha Malen, que basicamente ajudou ele a classificar a Espanha. Quem cobrou pelo lado da Espanha foi o Mikel Merino, fez, o Ferran Torres fez. Quem mais fez? O Baena fez, o Alex Garcia fez e o Yamal. E o Yamal perdeu o pênalti, cobrou muito mal. Poderia ter virado uma história de ponta cabeça. Ele que foi o cara basicamente do jogo, né? Os pré-passes de alguns dos gols do Oyarzabal saíram do pé dele. Na verdade, os dois gols... o pênalti que o Oyarzabal sofreu, o Yamal não participou da jogada, mas os outros dois gols sim. E ele poderia ter saído como um vilão por perder o pênalti, cobrou muito mal, cobrou rasteiro e tudo mais. Foi o primeiro pênalti oficial que o Yamal cobra em uma competição profissional. Então era de se esperar que não fosse as melhores das cobranças, mas ele poderia ter batido mais forte, mais seguro, né? Ele tentou, sei lá, dar uma Neymarzada e deu muito ruim. Cristiano Ronaldo tentou fazer a mesma coisa e já tem 40 anos de idade e também deu ruim pro Portugal, né? Mas a sorte do Cristiano que o Portugal meteu mais 2, 3 gols depois na prorrogação lá contra a Dinamarca. Enfim. Acontece que não fez diferença esse pênalti perdido pelo Yamal, porque o Baena faz o dele, empata o confronto, o Unai Simon cata o do Malen, e o Pedri vai lá e faz o pênalti da vitória, classificando a Espanha. Então do jogo, cara, foi isso. Agora vamos para os pontos de destaques individuais. Cara, como eu disse, eu acho que o melhor da partida é difícil dizer. Eu acho que o Yamal e o Nico Williams de novo foram muito bem. Eu diria que dessa vez o Yamal foi o cara do jogo, né? Por todo o contexto. Mesmo com o pênalti perdido na disputa final. Eu gostei também das partidas ali do Zubimendi. Jogou bem o Zubimendi. O Heisen, né? Jogou muito bem o Heisen. O Unai Simon foi bem exigido e conseguiu ir bem. O Dani Olmo foi ok, né? Ali, mas o Cucurella de novo foi mais ou menos, né? Eu não gosto muito do Cucurella não, sendo bem sincero, mas ele foi ok. O Oyarzabal foi absurdo também, muito importante. Disputa pra ser o melhor da partida ali. Com o Lamine. E do lado da Holanda, cara, o Gakpo hoje menos inspirado, o Frimpong também, né? De Jong foi ok. O Madsen eu gostei da partida dele, foi bem, marcou Yamal bem em alguns momentos, depois foi um pouco mal. Ele foi cansando, né, claramente. E de resto é isso aí. O Depay também foi muito mal no primeiro tempo, mas muito bem no segundo. Então, de pontos individuais é isso. Ninguém saiu lesionado, né? Olmo, Pedri, Yamal, todo mundo bem, graças a Deus. De Jong também saiu bem. E tamo aí. Então, cara, o que pega agora? Dando esses pontos individuais, a projeção é embaçada, cara. Porque a Espanha, ela passa agora, vai pra semifinal pra pegar uma França, que também não jogou assim, tá ligado? O Dembélé fez o gol por lá, o Olise fez um gol de falta, o Koundé perdeu o pênalti que eu tava assistindo, né? O Theo Hernandes, os laterais perderam os pênaltis. Mas foram salvos pelo Pamecano que fez o gol da classificação. Vai ser um jogo muito interessante, que vamos acompanhar aqui, vou fazer esse pós-jogo. Mas no geral é isso, beleza, galera? Foi um mata-mata com a Holanda muito divertido de acompanhar, muito legal, com jogaços assim mesmo, tá ligado? Que eu basicamente adorei de ver. Não sei se eu tô esquecendo de comentar mais alguma coisa. Xavi Simons também, um ponto individual que foi muito bem, né? De estatística, realmente, acho que eu não tô esquecendo de comentar nada. Então... é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dia 27 tem o Barcelona em campo. Dia 25 jogo o Brasil. Farei vídeo de Brasil e Argentina. Tenho medo desse jogo. Então eu voltarei nesses dois confrontos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.